Olá pessoal, tudo bom? Ao corrigir algumas atividades, eu verifiquei a necessidade de fazer correções de algumas questões, tá bom? Então vamos aqui para a última lista de exercícios que eu enviei para vocês. Na primeira questão dessa atividade, eu solicitava que você fizesse a associação entre duas colunas, tá certo? Entre essa primeira coluna, coluna 1, onde a gente tinha as misturas, e a coluna 2, que é o seu método de separação dessas misturas. Então, a primeira mistura que eu tenho aqui é óleo e água. Então, quais desses métodos aqui era satisfatório para fazer a separação desses dois componentes? Água e óleo será uma mistura heterogênea entre líquidos. Então, o método mais adequado para fazer esse processo de separação será a decantação. A segunda mistura que eu tenho aqui é sal e água. É uma mistura homogênea entre um líquido e um sólido. Esse sólido vai ficar totalmente dissolvido. Então, o processo de separação adequado para essa mistura seria a destilação simples. Terceira mistura, limalhas de ferro. Quando você vê nas questões aí, limalhas de ferro, é um pozinho de ferro, tá certo? Limalhas de ferro e areia, o método mais adequado para separar eles seria a separação magnética. Quarto tópico aqui, areia e cascalho. Essa areia e cascalho você poderia ficar em dúvida e também acredito que está errado esse enunciado. Não seria uma filtração, seria uma peneiração, pois nessa peneiração a areia ia passar pelos poros, pelos buracos, e o cascalho ia ficar retido nessa peneira, tá certo? E aqui a minha última mistura, eu tenho óleo, água e sal. Então, quando eu tenho óleo, água e sal, inicialmente eu faço uma decantação para separar o óleo da água com sal e depois uma destilação para separar, no caso, a água do sal, tá certo? Desconsiderem esse erro aqui, que aqui eu acredito que seria uma peneiração. Segunda questão que eu vi que muita gente errou. É possível separar uma mistura heterogênea de sal, areia e limalhas de ferro? Qual seria o processo de separação? Então, para você fazer esse processo, inicialmente eu teria que fazer uma separação magnética, retirando o ferro de todo o material, tá certo? Segundo processo, nós iríamos fazer a adição de água junto do sal e da areia que ia ficar restante. Então, quando eu adicionasse a água, ia fazer um processo de dissolução, ou seja, dissolver esse sal junto com a água. Após esse processo, o sal todinho ia ficar dissolvido nessa água. Já a areia não ia conseguir se misturar com a água. Ao fazer a filtração, toda a areia ia ficar retida no papel filtro. A gente ia remover essa areia, passando por esse papel filtro a água com sal, tá certo? Então, após esse procedimento, eu faria uma destilação, onde ia acontecer a separação da água e do sal. Então, no final, eu teria feito a remoção do ferro, a remoção da areia e teria também separado no final a água e o sal. Terceira questão. São preparadas 3 misturas binárias, 2 componentes, em um laboratório, descritas a seguir. Então vamos lá. A primeira mistura ela é uma mistura heterogênea formada por um sólido e um líquido. A segunda mistura, uma mistura heterogênea formada por 2 líquidos. E a terceira mistura formada por uma mistura, no caso, uma mistura homogênea formada por um sólido e um líquido. Mistura homogênea, como ele tem aqui nesse caso, de um sólido e um líquido, geralmente você tem um processo de destilação para separar. As misturas heterogêneas entre líquidos, na sua maioria, utilizam a decantação com o método de separação. E por fim, uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido irá utilizar o método de filtração. Então, a gente já chegaria aqui na nossa resposta, que seria a letra A. A minha primeira mistura ela seria separada com uma filtração, por ser uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido. A segunda mistura, uma mistura heterogênea formada por 2 líquidos, seria uma decantação.
E a terceira mistura, mistura entre um sólido e um líquido, uma mistura homogênea, uma destilação simples. Como exemplo, água e sal, água e açúcar. Quarta questão. Em uma visita a uma usina, um grupo de alunos pôde observar uma série de processos de beneficiamento de cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Observem no enunciado essa coloração que eu mandei para vocês, tá certo? Na cor amarela. A cana-de-açúcar chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para moendas. Antes de ser esmagadas, para a retirada do caldo açucarado, toda a cana-de-açúcar é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Então, como essa cana é cortada com foice, muitas vezes com máquina, pode ter ali a presença de metais. Então, o processo inicial de separação de mistura aí ocorre com essa passagem desse eletroímã. Quando esse eletroímã passa, todos os materiais que têm a presença de ferro vão ser retirados. Na sequência, após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras que geram vapor e energia para a usina. Ao esmagar, você vai ter aí uma extração desse caldo, tá certo? Terceiro tópico. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros. Filtros, você já vem na sua cabeça filtração, tá certo? Então, com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas na etapa de beneficiamento do caldo da cana-de-açúcar? Então, ele coloca aí vários procedimentos e a gente vai chegar na nossa resposta, que é, eu esqueci de assinalar aqui, que é inicialmente imantização ou separação magnética. Depois aqui a gente vai ter o que? Terá uma extração e por fim a filtração. A minha alternativa aqui seria a letra C. Ah, Gustavo, eu não consegui identificar no segundo tópico que aqui seria uma extração. Aqui a gente não estudou isso aqui. Mas pelo tópico da terceira afirmativa, onde ele falava que o caldo era separado por filtros, e ao observar aqui que só tem na letra C aqui filtração, nós chegaríamos na nossa resposta. Bem, associe a coluna 1, os fenômenos, com a coluna 2, a descrição, tá certo? Na coluna 1 aqui eu tenho os processos de separação de mistura. Na coluna 2 eu vou ter aqui quais seriam essas misturas e eu vou tentar relacionar uma com a outra. Então, a primeira mistura aqui, o primeiro processo, ele fala aqui na obtenção de sal a partir da água do mar. Então a água do mar tem o sal dissolvido, para obter somente o sal eu preciso fazer em si uma evaporação. Então a primeira alternativa aqui seria evaporação. Depois, separação de areia grossa da areia fina. Então seria o processo de peneiração. Separação de substâncias de maior densidade de outras de menor densidade, utilizando a água corrente ou outro líquido. Então é o processo de levigação, o processo que a gente viu lá, que o pessoal que pega ouro nos rios através desse processo, tá certo? Onde o ouro ele é mais denso, ele vai ficar retido no recipiente, e os menos densos a água leva na correnteza. Quarto processo, obtenção de café a partir do pó e da água quente, ou seja, um processo de filtração. E por fim, remoção das impurezas sólidas da água em uma estação de tratamento de água, deixando a mistura em repouso por algum tempo. Quando você pega uma água barrenta e deixa ela ali no recipiente por um intervalo de tempo, o que acontece? Aquele barro, aquela sujeira toda presente no material, ela vai ser depositada, decantada no fundo do recipiente. Então isso aqui também acontece no processo de tratamento de água. Irá acontecer uma decantação, beleza? Hoje não irei mandar atividade para vocês fazerem no caderno, porém irá uma prática que eu quero que vocês façam registros, e eu explicarei no próximo vídeo como será esses registros, beleza? Então, bons estudos e até mais.